Olá, seja bem-vindo. Nós estamos agora iniciando a série Debates Covid-19, Tratamento Precoce para Salvar Vidas. E hoje eu converso com o Benício Ferreira, que é biomédico, coordenador do curso de Biomedicina da Uninter. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou começar com uma pergunta polêmica. Ótimo. E quando eu contei que ia fazer essa série, todo mundo já perguntou para mim. A vacina, ela vai trazer a cura para o coronavírus? Ótima pergunta. Vacina não significa cura. Na verdade, a vacina é uma forma preventiva de conter uma determinada doença. A vacina, na verdade, vai trazer de volta parte daquela rotina que nós tínhamos antes dessa pandemia. Por que eu falo parte? Porque muito do que ocorreu nesse tempo nos trouxe educação. Então, essa medida de higiene, o uso do álcool gel... O que já deveria ser uma situação normal, lavar as mãos, para todos os né? vírus. Agora apenas se intensificou. Mas falando da vacina, isso causa um pouco de confusão na cabeça das pessoas, como se a vacina fosse um remédio. Na verdade, a vacina, ela é vou chamar de forma bem popular, é uma solução que contém partes do patógeno que você quer se proteger. Então, quando você coloca isso no seu corpo faz o reconhecimento daqueles pedacinhos ou do próprio patógeno que está ali adormecido, está atenuado, não vai causar doença, mas o seu corpo reconhecendo, ele começa a produzir anticorpos contra esse patógeno. Quando o patógeno, de fato, entra no seu organismo, então você já tem uma quantidade de anticorpos tão grande contra esse patógeno que ele vai ser combatido rapidamente e você não vai ter a doença. Então, muita gente acha que a vacina é a cura. Na verdade, quando nós tivermos a vacina, nós não precisaremos mais continuar com esse distanciamento social, evitar aglomerações. Máscara, eu acredito que deva continuar, mas não com esse nível de intensidade. Por exemplo, hoje o brasileiro sabe que utilizando máscara, uma pessoa que está com alguma doença que pode ser transmitida através da fala de gotículas de saliva por vias aéreas, digamos assim, através da máscara você cria uma barreira de proteção para as outras pessoas. Então, eu acredito que daqui para frente, quando uma pessoa estiver gripada, em respeito aos colegas, ela usa máscara. Tá. Exatamente. Mas a própria máscara não é um símbolo de total proteção. No início eu fiquei muito preocupado, eu como profissional da área de saúde, eu fiquei preocupado que algumas pessoas encarassem a máscara como se fosse um escudo ou a permissão de fazer tudo normalmente. E não é bem assim. Essa falsa sensação de proteção, às vezes, leva a um erro de responsabilidade ou outro. Mas com o passar do tempo, o brasileiro está se educando. Agora, Benício, o que você me diz das pessoas que já estão criando um movimento de anti-vacina? Eu não vou tomar porque pode me dar uma reação. Eu não vou tomar porque eu não sei. A vacina vem da China, a vacina vem... Eu não vou tomar. E aí, o que acontece? Vamos falar do movimento anti-vacina antes da pandemia. Eu vou ser bem duro e rude. São os imbecis. Porque o Brasil tem o maior e o melhor programa de vacinação e controle através de vacinação de doenças do mundo. É referência para outros países. Vacina, de fato, ela protege e ela garante a saúde da população. Não há, cientificamente, nada que mostre que a vacina pode causar algo de negativo em uma determinada população. Isso é um absurdo. Já erradicou várias doenças. E erradicou várias doenças, coisas que o Brasil, sim, deveria se orgulhar disso. E eu acredito que esse movimento anti-vacina antes dessa pandemia é fruto de uma má educação. Agora, com relação às próximas vacinas em relação ao coronavírus, que o movimento anti-vacina ganhou, digamos que um fôlego para falar mal das vacinas. Independente da vacina, a comunidade científica precisa saber
a cronologia de desenvolvimento, qual a metodologia utilizada, como deve ser realizado o processo de vacinação, porque vocês sabem que algumas vacinas ela tem uma dose de reforço. Nós não sabemos ainda, por essas vacinas estarem em desenvolvimento, se uma ou outra terá uma dose de reforço. Nós não sabemos disso. Precisa concluir todos os testes e observações dos dados para saber se nós precisaremos de uma dose de reforço ou não. É muito cedo para falar. Então, afirmar se uma ou outra vacina é boa, vai causar mal ou não, e essa força do movimento anti-vacina, sinceramente, não. Nós teremos vacina, elas, né, são mais de uma... São três linhas, né, as principais hoje em dia, né? Elas vão funcionar. Eu não posso afirmar quando, agora não posso fazer, seria irresponsabilidade da minha parte. Eu, enquanto profissional, enquanto biomédico, enquanto profissional da área de saúde, eu nunca vi um desenvolvimento tão rápido de uma vacina, mas existe uma razão para isso e nós temos tecnologia para permitir essa velocidade acelerada. E existe um monitoramento de tudo que está sendo feito. Se você tivesse que tomar vacina hoje, você escolheria tomar de Oxford, da Inglaterra, sim, da China, também tomaria, ou a vacina da Rússia? Ela não existe. Como assim? Ela não existe. Cientificamente, para mim, ela não existe. Mas a filha do Putin já tomou e disse que já foi comprovado. Aguardo Putin mandar uma dose especial para que nós possamos analisar o que é que ela tomou. Com relação aos dados da vacina chinesa, nós temos acesso aos dados, nós sabemos qual a metodologia, nós sabemos quais os resultados de todas as fases realizadas até agora. Com relação à vacina de Oxford, que no momento, cientificamente falando, é a mais avançada, acredito também que outras vacinas virão, não são as únicas, mas a vacina russa não tem dados, a vacina russa não tem publicação para que a comunidade científica veja o que está sendo feito. A cronologia apresentada, dita por eles, não tem a menor lógica, porque vacina não se desenvolve do dia para a noite, não é tão rápido, não é tão simples assim. A vacina ela precisa ser analisada biologicamente para nós sabermos se no início dos testes em humanos, esses humanos irão sofrer algum tipo de efeito adverso. Então, todos os testes preliminares, eles vão calcular a quantidade de antígeno que vai ser utilizado, qual a solução veículo, enfim, N fatores, para nós sabermos que quando nós começarmos a observar grupos populacionais sendo vacinados com a vacina e também com uma outra solução, placebo, controle, para observar que realmente a vacina tem efeito para produzir esses anticorpos, essa imunidade nas pessoas, então nós começamos a realmente entender como está o desenvolvimento e em que pé está a qualidade dessa vacina. A vacina russa não tem nada disso. Agora, uma pergunta. Você como biomédico, na boca do povo faz muita piada, mesmo numa tragédia como essa da pandemia. Infelizmente. Tem gente que fala, eu não vou tomar a vacina da China de jeito nenhum. Como biomédico, você acredita que esse vírus, ele poderia ter sido criado em laboratório? Não, já foi... Nós sabemos que não. Como biomédico, então, a minha formação é muito molecular. Eu sou doutor em biotecnologia, já trabalhei muito com a parte de bioinformática e genômica, e é simples, entre aspas, desculpa até utilizar a palavra simples, mas a comunidade científica sabe que o vírus não foi criado. Pelo principal motivo, aqui no Brasil, por exemplo, um dos países que também faz o trabalho de monitoramento genético, uma biomédica, a doutora Jaqueline Góes, ela fez o sequenciamento em 48 horas depois que o vírus chegou ao Brasil. Foram os primeiros biomédicos brasileiros que fizeram esse sequenciamento de genoma, não foram? De forma justa, eu posso falar que foram as primeiras biomédicas. Eu peço até desculpa que eu não lembro o nome da outra biomédica que trabalhou, eu lembro muito da Jaqueline porque é ela que é uma das líderes do projeto. Mas, no caso, com 48 horas de confirmação de que o vírus estava no Brasil, a amostra foi enviada, a Jaqueline e a equipe dela, laboratorial, fez o trabalho de extração do material genético e o sequenciamento e confirmação. Então,
apenas confirmamos que o vírus que chegou ao Brasil, ele apresentava todas as características de fato de que ele tinha vindo de uma outra cepa que já estava circulando na Itália. Então, apenas fizemos o caminho genético para confirmar realmente de onde ela veio. Por isso, nós sabemos que não há essas variações, nós sabemos por quais outros países aquela mesma linha de vírus, eu estou tentando ser um pouco mais popular, aquele mesmo família de vírus veio e sim, ele apresenta similaridade com todos os outros coronavírus, ele de fato é geneticamente um coronavírus, é um vírus conhecido desde a década de 60, se ele tivesse sido criado em laboratório, as técnicas para montagem e edição genética são amplamente conhecidas e nós sabemos que marcas essas técnicas deixam no genoma. Te perguntar, vocês como biomédicos, como cientistas, saberiam identificar se foi montado ou não? Sim, sim. Interessante. Gratuitamente, de forma pública, você tem acesso a esses genomas. E aí você pode fazer uma comparação direta das amostras que foram geradas aqui no Brasil com a de outros países, com amostras oficiais, com amostras que foram geradas também pela China. E você faz esse trabalho de comparação. Mas eles podem mentir. Não tem como mentir. O vírus está aqui. Então você pega uma amostra do vírus, faz o sequenciamento e faz todo o trabalho de comparação gênica. Então, ele não foi criado em laboratório. Então, esse sequenciamento de SARS-CoV-2, a sequência viral brasileira é diferente da sequência viral da China. Essa mutação pode interferir na vacina que é feita lá para ser aplicada aqui ou não? Ótimo. Não. Por quê? Existem sim variações no genoma e você vai encontrar essas mutações pontuais em diferentes sequências ao redor do mundo. Mas essas mutações, elas não estão dentro de genes específicos para construir a estrutura do vírus. Então, o nosso organismo, ele reconhece essas estruturas tridimensionais, essas estruturas proteicas, toda a parte do vírus em si. Consequentemente, se essa mutação não causar uma mudança na estrutura do vírus para que ele seja reconhecido pelo nosso organismo, não vai fazer diferença. Esse monitoramento genético que existe ao redor do mundo é justamente para nós sabermos que o vírus ele não tem uma taxa de mutação alta e as mutações que estão ocorrendo ao redor do mundo, elas não vão influenciar, fazendo dele um vírus que tem uma mutação que não permita a criação de uma vacina, por exemplo, como é o vírus da AIDS. Ele tem uma altíssima taxa de mutação, o que dificulta você criar uma vacina e 6 meses, 7 meses depois ele já está com uma outra configuração e aí o nosso corpo já não reconhece mais. Esse vírus ele é, entre aspas, estável. Então, aparentemente, ele não vai apresentar dificuldade nenhuma para o desenvolvimento de uma vacina. Então, em termos de prevenção, já existe algum estudo científico diante disso tudo que aconteceu? Porque o coronavírus, como você disse, ele já surgiu na década de 60, já é conhecido há muito tempo. E ele dá a impressão, falando popularmente, de que ele foi se fortalecendo ao ponto de chegar à força que ele chegou e criar essa pandemia. Existe agora algum estudo científico para conter que venha uma nova mutação e que cause uma nova pandemia? Vamos lá. Eu estou rindo porque eu tenho que falar uma verdade. Em breve, quando eu falo em breve, daqui a 10, 15, 20 anos, nunca se sabe, é possível que exista uma outra pandemia com outro tipo de vírus. E você ri. Porque cientificamente nós sabemos disso, entendeu? Na verdade, esse coronavírus, ele não ganhou força. Ele apenas não tinha ele não tinha estrutura, ele não tinha ainda a capacidade de infectar células humanas e ser transmitido de humano para humano. E o que mudou? Então, esse excesso de exposição de seres humanos, no caso, lá na China, onde ocorreu o jumping viral, o coronavírus ele é característico de mamíferos
E em algum momento, humanos começaram a utilizar esses mamíferos, vamos ser mais específicos, como alimento. Tá? No mercado lá de Wuhan. No mercado de comem Wuhan. tudo que vem pela frente. Exatamente. E aí, com certeza, outras pessoas se contaminaram com o coronavírus. Isso ano passado, ano retrasado, sempre se contaminavam. Então, quando eles iam tratar lá morcegos, por exemplo, eles se contaminavam com o sangue do morcego e aquela pessoa ficava com coronavírus, desenvolvia uma gripe, mas esse coronavírus não era transmitido de pessoa para pessoa. No momento em que ocorreu a transmissão entre pessoas, ninguém no mundo possuía imunidade contra esse tipo de vírus. Então, automaticamente, nós temos um planeta inteiro não imune contra esse tipo de vírus, de fácil disseminação. Porque se ele não fosse um vírus de fácil disseminação, não iria se tornar uma pandemia. Ele iria ficar isolado por conta da dinâmica das pessoas. Se fosse um vírus muito letal, um vírus que mata, por exemplo, nós temos no mundo vírus que matam assim em 48 horas. O vírus Ebola, por exemplo. Ele não se torna uma epidemia, uma pandemia, porque as pessoas morrem antes de se deslocarem, morrem muito rápido. Nesse caso, é um vírus de baixa letalidade. Se você comparar a quantidade de pessoas infectadas com o número de pessoas que vieram a óbito, o índice de letalidade desse coronavírus, mas foram muitas pessoas morreram. Sim, mas a gente está falando de uma pandemia. Mas o índice de letalidade dele é baixo. Ainda bem. É que muitas pessoas se infectam Temos antes de muitos morrer. assintomáticos porque também. Porque no Ebola as pessoas morrem. Rápido, Os sintomas são muito graves, então a pessoa literalmente já começa a ser isolada e a maioria vem a óbito, então não vai se espalhar. Mas nesse caso, o vírus, não é que o vírus ganhou força, é que ninguém tem imunidade contra ele. Então, você pode não desenvolver os sintomas, aí você é um assintomático, mas você está com o vírus. Por isso que existe essa necessidade de transmissão. E vai muito da configuração fisiológica da pessoa. Se a pessoa tem uma boa saúde e não tem nenhuma comorbidade, ela já tem alguma vantagem em não desenvolver os sintomas e não desenvolver, ou se desenvolver os sintomas, não desenvolver a versão grave da Covid. Mas assim, o vírus não ganhou força, que nós não conhecíamos e nós sabemos, existem grupos no mundo que só aumentaram e ganharam mais financiamento, digamos assim, que fazem o trabalho de monitoramento de possíveis patógenos com potencial pandêmico. Então, nós sabemos de outros vírus que, eventualmente, eles podem se espalhar. Você chegou num ponto que, assim, eu, Kelly, desde o início da pandemia me pergunto, é uma curiosidade minha, esse trabalho que você falou de monitoramento, não seria o caso da ONU chegar e falar, chega desse mercado de Wuhan que come tudo que pode ver pela frente porque está causando um prejuízo mundial? Não seria o caso? Não seria uma prevenção à nova pandemia? Eu não sei que tipo de políticas são possíveis para esse tipo de intervenção dentro de um país, principalmente um país fechado como a China. Porque é um país fechado, o governo, ele... Mas se o mundo inteiro brigar por isso, será que não é possível? Eu não sei te dizer agora politicamente o que é ou não possível. Mas existem sim algumas publicações, uma em especial, uma publicação científica de 2007, que alertava o governo chinês da possibilidade de uma nova pandemia igual à de 2001, que surgiu através de um coronavírus lá na China, e uma pandemia similar agora em 2011, 2012, que foi a da MERS, também por outro coronavírus, anunciando que algumas práticas características dos mercados de peixe da China, não só de Wuhan, mas poderiam propiciar a disseminação de novos vírus que ainda não apresentavam infecções em humanos. E sim, esse tipo de alerta existia, o governo chinês sabia, nada fez e, enfim, estamos aí usando máscara. Você acha que diante disso tudo que a gente está vivendo, a disseminação
da fake news pior ainda, essa imaturidade científica que o brasileiro tem e vai passando tudo para frente? Fake vírus é horrível. Não contribui com nada, causa apenas um aumento da sensação ruim que nós vivemos dia a dia. Nós temos notícias ruins diárias, ou de algum parente ou amigo que se infectou, ou da morte de algum parente ou amigo. Somado a isso, aquele vício de ver desgraça que o brasileiro tem, hoje nós acompanhamos o quê? O número de mortes do dia anterior, no caso. Então a gente está sempre acompanhando esse tipo de coisa. Somado a isso, os pseudocientistas de WhatsApp, disseminando fake vírus. O fake vírus é a pior coisa que existe hoje em dia. E os remédios caseiros. E os remédios caseiros, né? Falando sobre chá é bom. Mas o chá não é específico para coronavírus. Não, o chá bem quente mata o coronavírus, porque ele vai estar na garganta, você já mata ele, né? É ótimo. Não, em alguns pontos, o fake vírus ele pode ser interpretado como uma piada, mas é fake. Em outros momentos, e dependendo do grupo de pessoas, ele pode se tornar perigoso porque pode fazer com que uma pessoa adote uma prática que eventualmente possa vir a prejudicá-la. Então, o WhatsApp é bom para algumas coisas, mas dissemina o fake vírus e aí o fake vírus é horrível. É terrível. Como cientista, como biomédico, se você pudesse dar uma opinião certa sobre uma data para o fim da pandemia, uma previsão, e o início da vacinação, o que você diria para nos acalmar agora? Tá, então é o seguinte, fiquem calmos, porque qual a data de hoje? 28 de agosto? Sexta, 28 de agosto, nós estamos aqui conversando. Obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço. A quantidade de casos está diminuindo, a quantidade de casos graves está diminuindo também. E nós sabemos que isso é esperado e que não irá aumentar, tá? Porque a quantidade de pessoas que já possuem imunidade e não vai desenvolver Covid-19 com toda a sua intensidade, ou não vai desenvolver mesmo, é muito alta. Mesmo os que estão se reinfectando, que estão dizendo? Eu li ontem um artigo confirmando, um artigo muito bem feito, nesse eu acredito, cientificamente. Então nós temos sim um único caso publicado de reinfecção. Mas esse tipo de evento, em se tratando de vírus, acontece com todos os vírus, então isso não me surpreende. E isso não significa que, por exemplo, se o nosso colega teve Covid mês passado, a partir do próximo mês ele terá... Não. A quantidade de casos de reinfecção é muito baixa. Tá. Muito baixa. Não vai acontecer. Então, a notícia boa, vamos lá. É uma notícia boa, sim. Então, fiquem tranquilos. Infelizmente, o fake vírus vai espalhar que existe o problema da reinfecção e todo mundo vai ficar preocupado, nunca vai acabar. Não, mentira, vai acabar. Uma coisa que me deixa tranquilo é a quantidade de financiamento depositado para o desenvolvimento de vacinas ao redor do mundo e a atual tecnologia que permite um bom desenvolvimento. Nós teremos vacinação a partir de 2021, isso é fato. Início, meio... Pela velocidade do desenvolvimento dessas duas principais vacinas, principalmente a de Oxford e a da China também, que são as duas que estão liderando a corrida ali, acredito que, bom, primeiro serão vacinados os profissionais da área de saúde, pessoas do grupo de risco e profissionais que lidam com um grande fluxo de pessoas que estão muito expostas. Então, essas pessoas serão as primeiras a serem vacinadas, com certeza em janeiro, talvez meado de janeiro, e o resto da população a partir de fevereiro, março. Isso é um fato. E aí a gente volta... Que não é tão longe. E até esse período, o número de casos ele já terá diminuído significativamente. Então, sim, aos poucos a gente vai voltar ao normal. Isso não significa que os indivíduos do grupo de risco devam baixar a guarda. Porque uma coisa que nós aprendemos com relação ao coronavírus, ao atual SARS-CoV-2, é que
quando ele infecta uma pessoa que já possui comorbidades, e a soma dessas comorbidades junto com uma idade mais avançada, sim, o índice de letalidade ele sobe significativamente. Então, a gente vai ter que ficar sempre... Quem tem o organismo um pouco mais debilitado vai ter que estar sempre em estado de alerta, porque sabe que existe agora o coronavírus. E temos que proteger. Embora não, a gente possa sair da pandemia, possa sair dessa neura toda, ele vai estar aí. Sim, vai. E veio para ficar. Da mesma forma que o H1N1, tão comentado anos atrás, o H1N1... Matou tanta gente. E ele circula até hoje entre nós. A vacina está sempre sendo atualizada por conta das mutações que ele apresenta, dessa variação que ele apresenta. Mas nós nos vacinamos, os mais idosos também se vacinam, e hoje ninguém fala de H1N1. Ninguém fala. H1N1 apenas entrou para a história da epidemiologia. Então você acha que vai acontecer isso também com o coronavírus? Vai. Vai dar para a gente voltar a viver normalmente? Eu acredito que sim. A única diferença, como comentei no início, é que agora eu tenho uma nova educação e postura social, e caso eu comece a espirrar, tossir ou me sentir mal, ou eu decido anunciar que eu não estou bem, ou eu saio de máscara. Uhum. Muitas pessoas comentam que, mas os asiáticos e alguns países na Europa já usavam máscara e etc. Bom, eu posso falar com relação aos asiáticos. Eles usam máscara lá por conta do cafuncho, que é uma alergia ao pólen. Isso é bem característico daquele povo. E depois eles começaram a adotar, virou costume, e também a questão se eu não estou me sentindo bem, eu vou te proteger, eu uso máscara. Acredito que isso passe a ser uma nova verdade para nós brasileiros. Uma conscientização mesmo. Porque antes nós ficávamos gripados, espirrava e o pessoal não estava nem aí. É só uma gripe. Talvez mude o nosso comportamento agora. Que bom, né? Sim. Que bom. Agora, uma pergunta que não quer calar, para a gente encerrar. É possível ficar imune a esse vírus? De que forma ou não? Até o momento, por exemplo, eu como biomédico, quando eu faço o trabalho laboratorial de confirmação sorológica, se a pessoa já apresenta anticorpos contra o coronavírus, eu estou mostrando que a pessoa já possui anticorpos contra o coronavírus. Outro fato é que a quantidade de pessoas ao redor do mundo que já foram infectadas e se recuperaram e continuam dentro de uma população com a transmissão do vírus muito alta, e essas pessoas estão bem, só mostra que sim, a imunidade gerada após o contato com esse coronavírus, ela é duradoura. Por quanto tempo nós não sabemos. Ainda não está muito cedo para afirmar que nos próximos 5 anos você está imune ao coronavírus, ou que você vai precisar de uma dose de reforço da vacina dentro de 2 anos, está muito cedo. Mas quem pega o coronavírus, desenvolve os anticorpos, ela tem que ter responsabilidade para não continuar transmitindo, mas ela não vai mais se preocupar em desenvolver Covid-19, pelo menos nos próximos meses, eu queria muito falar anos, mas eu não posso afirmar ainda. Tenho certeza. Né? Tenho que ser responsável com relação a isso. Mas sim, tem. Para a gente encerrar, o que você diria, então, para quem está nos assistindo com relação a tudo isso que a gente está passando da pandemia, no que diz respeito à sua área de biomedicina? Bom, como biomédico, eu fico feliz porque toda a tecnologia já empregada, ela foi extremamente eficiente para o monitoramento do vírus, para contabilizar o número de casos, dentro do possível, obviamente. Todo mundo sabe que a quantidade de reagentes e insumos ela foi acabando no mundo todo, não é um problema exclusivo do Brasil, mas fico feliz também com relação à qualidade do trabalho feito pelos biomédicos em laboratório aqui no Brasil, tanto pela confirmação molecular do vírus, pelo teste de RT-PCR, quanto pelos testes sorológicos, comparado com outros países que afirmam apresentar um índice muito alto de falsos positivos. O Brasil comprovadamente não sofre desse problema. Nosso problema é a
quantidade muito baixa de material para realizar os exames. E aí, por isso, eu digo que o que essa pandemia mostrou para a biomedicina é que nós temos capacidade de agir rapidamente, contribuímos muito para a saúde do Brasil. Temos uma Liga da Justiça de Biomédicos, né? Exatamente, e o que eu espero daqui para frente, principalmente a partir de todos os governos brasileiros, é que a saúde ela agora se torne um plano de defesa nacional. E que, de alguma forma, a gente comece a desenvolver equipamentos, insumos, reagentes aqui no Brasil. Nós precisamos de independência científica. Essa pandemia mostrou que não é nada legal e manter ser os talentos dependente. Brasileiros aqui, né? Pois é. Porque tem Como o tanta mundo gente gosta do Brasil. muito inteligente e está sempre indo para fora. Por quê? Eu me senti muito bem. Eu tive a oportunidade de fazer um ano do meu doutorado na Inglaterra e como eu fui bem tratado por ser biomédico brasileiro. Como eles me trataram bem, mas era muito bom. E por que o Brasil não me trata bem assim, dessa forma como eles trataram lá, sabe? Eu sou muito feliz profissionalmente. Eu tenho muito orgulho de ser biomédico. E profissionalmente falando, sim, eu estou felicíssimo por ser biomédico e enquanto biomédico. Mas a estrutura... Falta valorização aqui no Brasil. Isso. Falta valorização. O Brasil realmente não sabe lidar com seu corpo de profissionais da área de saúde. Biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, médicos, farmacêuticos, dentistas. O governo brasileiro, independente de qual seja basta o você governo... ir um dentista na Europa para você saber o quanto dentista brasileiro é Posso bom. finalizar dizendo uma coisa Pode. assim, mandando até um alô para todos os dentistas brasileiros? Era muito fácil identificar, eu estou falando sério, identificar quem não era inglês ou não, pelo sorriso. É verdade, é verdade. Pelo sorriso, era muito fácil, né? Aquela pessoa não é inglês, de onde é? Tá, veio de tal... é brasileiro. Que bom, a gente termina a entrevista falando da pandemia, falando também de sorrisos. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista. E a gente se vê de novo no próximo episódio. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau.